Evangelho de Mateus, capítulo 17, versos 14 até o verso 21. O texto da palavra de Deus diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Vamos orar? Pai, estamos diante da Tua Palavra e reverentemente nós esperamos ouvir a Tua voz através dela. Pedimos que o Senhor coloque esta palavra nos nossos corações, estimulando-nos a uma vida de consagração ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós somos pequenos, frágeis, somos pecadores por natureza, e não são poucas as vezes que nós, conscientemente, nós agimos contra a Tua vontade. E aqui pedimos que o Senhor, através da Tua palavra, nos santifique e nos exorte, nos corrija, nos encoraja, a fim de vivermos na Tua presença, assim como o Senhor mesmo deseja. Nós oramos por isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta passagem que acabamos de ler é uma passagem muito difícil de ser interpretada. E ela tem sido usada durante muito tempo para gerar falsas expectativas em muitos cristãos. A nossa vida com Deus, ela é marcada por uma fé muito vigorosa. Estamos muitas vezes entusiasmados com a nossa fé quando as coisas estão indo muito bem, quando tudo está de acordo com a ordem que nós desejamos. Nestes momentos nós vibramos com a palavra, nesses momentos nós vibramos com a vida cristã. Mas a verdadeira fé, ela é revelada quando tudo azeda, quando os nossos esforços falham, nossas expectativas são frustradas, o nosso nome é difamado, quando somos tratados com injustiças, pressionados a agirmos de uma maneira desonesta, quando a doença ou a enfermidade chegam, ou quando a morte vem e nos separa de pessoas muito amadas. A maneira como agimos em todas essas situações revela a qualidade da nossa fé, a profundidade da nossa fé, o nível da nossa fé, se realmente temos uma fé saudável na presença de Deus ou não. E o verso 20 que nós lemos aqui é um dos favoritos dos adeptos da chamada teologia da prosperidade. Essa teologia se baseia na chamada confissão positiva. E a fé dentro dessa teologia significa uma autoridade espiritual para determinar curas, para exigir prosperidade material, que Deus dê prosperidade material e também para exercer poder contra as forças do mal. Me lembro uma época de um parente meu que, dentro dessa perspectiva da teologia da prosperidade, o cano da cozinha dele, lá da pia, engasgou, ficou entupido, e ele entendeu que se ele usasse o nome de Jesus, ele seria capaz de determinar o desentupimento daquela pia, né? Porque ele passou a entender que quando se usa o nome de Jesus, vale tudo. Você pode resolver todas as coisas, desde o desentupimento de um cano de uma pia, até mesmo exigir que Deus dê prosperidade e curas e faça acontecer aquilo que nós queremos e desejamos. E nestes casos, o cristão ele não implora a Deus, muito pelo contrário, ele decreta, ele ordena, ele exige o cumprimento de tudo aquilo que ele deseja.
Os pregadores da teologia da prosperidade estimulam nas pessoas uma excessiva confiança nelas mesmas, ensinando que pela fé elas podem dizer aos montes: passa daqui e acolá, e assim vai suceder, porque é uma palavra de comando. Nada, disse Jesus, eles usam essa passagem, que pela fé ao crente nada é impossível. Entretanto, meus irmãos, não é isso que Jesus está ensinando aqui nesta passagem. Pela fé, nós não nos tornamos super-humanos, capazes de fazermos tudo o que quisermos, ou que Deus é um gênio da garrafa, que se nós cumprirmos determinadas exigências, Ele se revela para fazer tudo aquilo que nós desejamos, ou tudo aquilo que nós determinamos. A Bíblia é muito clara quando diz em Tiago, capítulo 4, verso 3, pedis e não recebeis, vocês vão pedir e vocês não serão atendidos, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Mais adiante, no verso 15, Tiago disse: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então não depende do que eu quero, não depende do que eu determino, do que eu decreto, mas sim da vontade de Deus nesse sentido. Deus não é um servo que obedece às nossas ordens, Ele é o grande Deus a quem servimos, e isto muda completamente a conduta de confiarmos em nós para confiarmos nele, reconhecendo que dependemos dele e não o contrário. Então, quando nós oramos, quando nós pedimos, deveríamos orar e pedir conduzidos por um completo senso de dependência do Senhor, não acreditando que Deus fará aquilo que nós queremos, mas que Ele fará aquilo que Ele quer, da maneira que Ele quer e no tempo que Ele quer. Então a nossa experiência de oração deve ser outra. Nós buscamos a Deus e oramos, acreditando que Ele há de fazer aquilo que a sua vontade está estabelecida para ser realizada. Baseado nisso, nós lemos aqui em 1 João capítulo 5, verso 14, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então não depende de eu querer, não depende da minha ordem, não depende da minha expectativa, depende da soberana vontade de Deus, e eu sou conduzido pelas Escrituras, instruído pelas Escrituras a orar, a buscar a Deus segundo a vontade de Deus e na expectativa de que Ele há de realizar aquilo que tem a ver com Ele, com a vontade dEle, com o caráter dEle, com a santidade dEle, e não comigo, em última análise. Era isso que os discípulos precisavam entender, e é isso que todos nós esta manhã precisamos também entender. Para entender melhor esta passagem, eu chamo os irmãos aqui para a atenção dos irmãos para o contexto. O texto que nós lemos se encontra dentro do contexto no qual os discípulos tinham sido chamados por Jesus para exatamente exercerem a autoridade de expelirem demônios. Você pega o capítulo 1 ao capítulo 4 de Mateus, você vê ali o pano de fundo histórico revelando o caráter divino de Jesus. Aí você lê o capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, você vê Jesus fazendo um discurso oral no monte. Ele passa a ensinar os discípulos sobre os valores do reino de Deus. Até então, os discípulos não tinham que realizar absolutamente nada. Eles tinham apenas que ouvir o discurso de Jesus, as instruções, a pregação de Jesus. Depois você vai para o capítulo 8 até o capítulo 9 do Evangelho de Mateus. O que nós temos ali é Jesus realizando muitos sinais, muitos milagres, expulsando demônios, ressuscitando mortos, pregando o Evangelho do reino de Deus aos pobres. Ele está realizando os sinais messiânicos. Até este momento, os discípulos que tinham antes ouvido Jesus, agora tinham que ver Jesus. Jesus está dando uma demonstração prática sobre como a autoridade no reino de Deus deve ser exercida sobre os poderes do mal e do pecado. Aí nós chegamos no capítulo 10. O capítulo 10 começa com Jesus chamando para si os discípulos e lhes conferindo autoridade para expulsar espíritos imundos. Isso está no verso 1 do capítulo 10. No verso 8, nós vemos Jesus novamente repetindo: vocês vão para as cidades e vocês agora têm autoridade para expulsar demônios e para expelir demônios e libertar as pessoas.
E, de acordo com o texto paralelo aqui de Marcos capítulo 6, versos 12 ao verso 13, os discípulos de fato fizeram isso. Eles saíram às cidades pregando o evangelho do reino de Deus, e eles se depararam com muitas situações nas quais eles tiveram que exercer a autoridade do nome de Jesus para expulsar os demônios. Mas agora, conforme o texto que nós lemos, quando um pai trouxe o seu filho para ser curado, pensando que ele tinha epilepsia, aqui a palavra que aparece é lunático. Os judeus que lidavam com essa situação de possessão demoníaca não tinham o discernimento espiritual sobre possessão demoníaca e associava aquilo como um problema de epilepsia, que é uma doença do sistema nervoso central que provoca convulsões. E os judeus entendiam que, de acordo com as fases da lua, esses problemas eles se manifestavam, e até em níveis mais intensos. Então o pai, entendendo que o filho tinha epilepsia, que ele era lunático, trouxe o seu filho até os discípulos, só que eles fracassaram, diz o texto, que eles não conseguiram curar aquele menino daquele problema que o pai havia apresentado. Então, assim que Jesus chegou do monte, se você olhar aqui para o início do capítulo 17, Jesus vai para o monte com Pedro, Tiago e João. Ali houve uma manifestação da glória de Cristo diante daqueles discípulos. Eles ouviram a voz do Senhor e ficaram em estado de êxtase. Quando eles acordaram, estava apenas Jesus com ele, e Jesus, descendo o monte, deu várias instruções. Então, quando Jesus chega junto dos demais discípulos que estavam ao pé do monte aguardando, Jesus é abordado por este pai, que teve a sua expectativa frustrada. Então ele leva agora o caso para Jesus, com uma reclamação, denunciando os discípulos, dizendo que eles não foram capazes de resolver o problema. Jesus discerniu naquele momento de que se tratava de uma possessão demoníaca e não de uma doença neurológica que estava provocando convulsões. Os discípulos, eles desonraram a Cristo, porque eles estavam sendo ensinados pelo Senhor, eles já tinham ouvido Jesus falar, já tinham visto Jesus fazer, e eles tinham, a partir do capítulo 10, recebido a autoridade para ser exercida contra os espíritos demoníacos. Mas neste caso, eles fracassaram como discípulos de Cristo. O fracasso deles afetou indiretamente a honra daquele que os estava preparando. E Jesus, ao receber este problema, que estava sendo compreendido pelo Pai e pelos discípulos como um problema de ordem neurológica, psicológica, psiquiátrica, neurológica, Então Jesus, quando recebe este caso, ele imediatamente discerne que não se tratava de um problema desta ordem neurológica, mas de um problema espiritual. É isso que nós lemos no verso 15. No verso 15 nós lemos que o Senhor ele disse ao Senhor Jesus, Senhor, compadece-te de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Jesus percebeu que o espírito demoníaco que estava na vida daquele menino estava exercendo sobre ele uma influência destrutiva, tentando acabar com a vida dele. Imagina a pessoa pelo demônio, sendo jogada no fogo. Estava causando muitos danos para a vida do menino e aflições para a vida da família também. O cenário aqui, diante de Jesus, era um cenário de uma multidão perplexa e tensa por causa dos escribas. Quando lemos o texto paralelo, em Marcos capítulo 9, versos 14 até o verso 15, vemos que Jesus está rodeado de uma grande multidão. E no meio dessa multidão, muitos escribas estavam debatendo com eles a respeito da manifestação de Elias. É isso que nós lemos aqui no nosso contexto, capítulo 17, verso 10. Os escribas estavam no meio das multidões, debatendo com elas, e elas estavam perplexas, vendo tudo o que estava acontecendo. Jesus tinha se ausentado por um instante, com 3 discípulos, e os demais discípulos ficaram ali nas multidões, debatendo com os escribas, quando Jesus chegou. Isso fazia parte do cenário, multidão perplexa e tensa, por causa da discussão com os escribas, que representavam a autoridade religiosa no meio dos judeus. O pai desesperado e um menino possuído por demônio. Este era o cenário, este era o contexto que Jesus encontrou assim que ele desceu daquele monte. Jesus, então, diante disto, ele descreveu aquela geração, verso 17,
como uma geração incrédula e perversa, porque quando já deveriam ter crido no realizador dos sinais, ainda estava limitada apenas aos sinais. Diante de tudo que Jesus fez, e está devidamente registrado nos capítulos anteriores, eles já deveriam ter compreendido que Jesus era o Messias. E eles estavam discutindo com os escribas se Jesus era o Messias ou não era, se Jesus era o profeta esperado ou não era. E Jesus agora vem e dá essa dura advertência, exortação a eles. Por isso, repreendeu o verso 18: até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Em seguida, o que diz no verso 18: Jesus repreendeu o demônio que estava naquele menino e ele ficou curado. Ele exorta e resolve o problema daquele menino. Expulsa aquele demônio que estava levando aquele menino a um estado de autodestruição, o lançando no fogo e também o lançando na água. Preocupados por não terem resolvido o problema, os discípulos então procuraram Jesus em particular e perguntaram, conforme lemos no verso 19, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Eles já tinham recebido autoridade, já tinham exercido autoridade, mas neste caso eles fracassaram. Eles viram o discernimento de Jesus, o que Jesus fez, e agora em particular, veja, é uma situação à parte, eles fizeram essa pergunta para Jesus, e o que nós veremos aqui é a resposta que Jesus deu nos versos 20 ao verso 21, onde nós vamos concentrar a mensagem nesta ocasião. E eu quero dividir esses dois versos em apenas dois grandes argumentos. O primeiro, a fraqueza da fé, é a resposta que Jesus dá, no verso 20. E no verso 21, Jesus faz uma aplicação. Veja, Jesus está num momento com seus discípulos, capítulo 10, até o capítulo 20 do Evangelho de Mateus, Jesus os envia, início do capítulo 10, Jesus os envia para realizar aquilo que eles tinham sido instruídos oralmente e também pela demonstração que Jesus deu entre os capítulos 8 e 9. Então os discípulos são enviados. E esse envio de Jesus é um envio acompanhado pela sua presença. Ele está acompanhando os discípulos na prática de tudo aquilo que eles tinham sido ensinados. Então Jesus está aqui, próximo dos seus discípulos, para os ensinar. E é o que nós lemos aqui no verso 21, é mais uma instrução de Jesus corrigindo os passos dos seus discípulos. Então, vamos ver o primeiro ponto aqui no verso 20, onde Jesus responde aquela pergunta inicialmente dizendo: por causa da pequenez da vossa fé, é que vocês não conseguiram expulsar este demônio. Fé combina crença e confiança. Os discípulos foram instruídos, mas falharam, porque não tiveram confiança necessária para enfrentar aquela situação. Eles não tiveram essa confiança necessária. Eles fracassaram por causa da deficiência na fé deles. Jesus não os acusou de falta de fé, o que seria incredulidade. Jesus não colocou os discípulos na mesma condição daquela geração que ele descreve como geração incrédula e perversa. Mas Jesus os acusou de terem uma fé pequena quanto ao seu nível de confiança para realizar aquilo que o próprio Jesus havia designado para realizar. Isso é mais bem compreendido que no restante do verso 20. No restante do verso 20 nós lemos o seguinte: pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Jesus tinha acabado de descer do monte. Certamente ele estava indicando aquele monte onde ele se encontrava. Direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. A fé, meus irmãos, é uma dádiva de Deus, tanto para a salvação, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 8, quanto para o nosso crescimento espiritual e para a nossa santificação. Neste último caso, a fé, como sinônimo de confiança em Deus para obedecer a sua palavra, é semelhante a um músculo. Quanto mais exercitamos, mais fortalecidos nós nos tornamos. E a fé, nesse sentido, deveria ser exercida pelos discípulos. A fé estava ainda incipiente, ainda era como uma pequena semente, que precisava germinar, que tinha um potencial, mas que precisava se desenvolver. E eles não exercitaram, eles não praticaram, diante daquela situação, aquele nível de confiança que eles tinham para ser exercitado. Também, a fé, além de uma
força, de uma disposição dada por Deus para ser exercitada. A fé é uma porção do poder que Deus dá a todos os seus seguidores, os seus servos, para benefício da responsabilidade humana na nossa santificação. Deus nos capacitou quanto à nossa responsabilidade humana, nossa responsabilidade pessoal, para buscarmos a nossa santificação. Nós temos fé dada por Deus para dizer não às tentações, não ao pecado, para converter os nossos maus caminhos para aqueles que são os caminhos do Senhor. Nós já recebemos da parte de Deus a capacitação para nos voltarmos a Deus, para nos convertermos a Deus. Nós sabemos pelas Escrituras que a salvação é uma obra da exclusiva graça de Deus, mas ao mesmo tempo nós nos deparamos com inúmeras passagens que exigem do homem responsabilidade diante do ato soberano de Deus, chamando ao arrependimento, chamando para que se converta dos seus maus caminhos, chamando a uma mudança completa de vida, em obediência à palavra de Deus. E Deus não exige de nós o que nós não podemos oferecer a Ele. Então Ele nos dá fé como uma porção do seu poder para nós atendermos o chamado dEle. E nós só não atendemos muitas vezes por causa da nossa pequenez de fé, por causa da nossa desconfiança, nossa falta de segurança em relação ao caráter de Deus, e permanecemos no erro. Por isso a palavra está o tempo todo nos chamando a atenção, para santificarmos a nossa vida com base no poder que Deus nos dá mediante a fé. E esta fé, ela nos qualifica, ela nos possibilita a agirmos contra o poder do pecado e contra até mesmo o poder das trevas. Eu era novo convertido, estava indo para Salvador, para um congresso, e no caminho o motorista parou em um dos pontos para o pessoal se alimentar, tomar um lanche. Quando eu desci do ônibus, fui abordado por uma pessoa que me pediu um cigarro. Eu antigamente tive momentos na minha vida que eu andei fumando, né? Eu já não fumava mais, mas aquele homem chegou a mim, diante de tanta gente, e me pediu um cigarro. Eu falei para ele, cigarro eu não tenho, mas eu posso orar para que Deus te dê a salvação agora. E ele, na hora, quando eu falei isso, ele se ajoelhou e falou assim, ora por mim, eu preciso de oração. Quando eu estendi as mãos sobre ele, ele, na hora, ficou terrivelmente possuído por demônios. Isso num ponto, muita gente assistindo aquilo. E tivemos que orar. Eu era um novo convertido, pouco tempo de convertido. Orei com ele para que ele fosse liberto daquele poder. Deus, daquele poder das trevas. Deus nos dá fé para enfrentarmos até mesmo os poderes das trevas. E nós não podemos temer quando temos que enfrentar tais situações. Nada de correr pulando a janela, fugindo, ligando para o pastor, pastor, corre aqui que eu estou com uma situação aqui. Não, se nós fomos justificados pelo sangue de Jesus e o Espírito está em nós, já temos autoridade para ser exercida contra o poder das trevas. E os discípulos estavam nessa condição, e eles fracassaram, porque não tiveram a confiança necessária, não neles, mas em Cristo, para enfrentarem aquela situação que eles não enfrentaram. Eles não enfrentaram. Então, quando Jesus diz aqui, no verso 20, sobre mover a montanha, ele está usando uma linguagem, um recurso linguístico que nós chamamos de metáfora. E até em certo aspecto, conforme lemos lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 2, de uma hipérbole. Ele está dizendo, olha, essa é uma metáfora que descreve uma tarefa impossível. Você dizer para o monte, passa daqui a colar. Jesus não está aqui se referindo a uma linguagem literal, dizer, dar ordem a um monte, para que esse monte se mova daquele lugar e vá para outro lugar. Jesus não está falando isso de uma maneira literal. Eles tinham que compreender que, diante da palavra de Cristo, da autoridade de Cristo, coisas impossíveis podem ser realizadas. É por isso que Jesus, com base na autoridade que Ele conferiu, está dizendo, nada vos será impossível. Isso não tem nada a ver conosco. Isso tem a ver com Cristo, unicamente com Cristo, não com nós mesmos. Eu me lembro na década de 90, um autor Paulo Romero, bastante conhecido no nosso país, lançou um livro chamado Supercrentes, no auge da teologia da prosperidade,
onde os crentes estavam se sentindo empoderados, cheios de razão, desafiando a Deus e dizendo: está aqui, esfregando a palavra na cara de Deus, está aqui escrito na tua palavra, o Senhor tem que cumprir. Porque essa teologia provocou um senso de arrogância em muitos crentes, e eles sempre usaram essa passagem: pela fé, para você, nada se torna impossível. Ora, para nós, tudo é impossível. Só é possível, tudo possível, para o Senhor. Nós somos apenas um instrumento para o cumprimento da vontade de Deus. Nós mesmos não temos poder em nós para realizarmos nada daquilo que é impossível. Nós temos aqui a contradição entre a pequena fé como causa de fracasso. Jesus os acusa: vocês não conseguiram expulsar por causa da pequenez da vossa fé. Agora, com a pequena fé como causa do sucesso. No mesmo verso, no verso 20, Jesus disse que se eles tiverem fé como um grão de mostarda, é uma semente muito pequenininha. Ao mesmo tempo que Jesus repreende os discípulos por causa da pequenez da fé deles, Jesus está dizendo que se eles tiverem fé semelhante a um grão de mostarda, eles poderão fazer coisas impossíveis. Uma fé significa deficiência por causa da baixa confiança, enquanto a outra, embora pequena, é saudável por sua enorme confiança para realizar aquilo que Deus designou para ser realizado. Mesmo quando pequena, a nossa fé, quando ela é guiada por essa confiança em Cristo, então, até mesmo numa linguagem hiperbólica, até mesmo aquilo que ao homem é considerado impossível, vai ser realizado. Vamos lembrar que os discípulos receberam autoridade de Cristo, capítulo 10 de Mateus, e lá no capítulo 6 de Marcos nós vemos a conferência exatamente disso ter acontecido. Eles receberam autoridade não só para expulsar demônios, mas para realizar curas consideradas impossíveis naquela época, inclusive ressuscitar mortos, para que fosse certificada a autoridade de Cristo na vida daqueles discípulos. Então, estas coisas, elas se tornam possíveis, enquanto impossíveis aos homens, por causa de Deus e não por causa de nós mesmos. Em Filipenses 4,13, o apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Quando Deus é a fonte exclusiva do nosso vigor, tudo o que Ele nos designa a realizar se torna possível. Por isso que Paulo atravessou momentos de fracassos. Ele passou por escassez, ele passou por momentos de abundância, ele foi perseguido, ele teve que fugir muitas vezes, foi açoitado, foi caluniado, foi picado por cobras. Paulo passou por tudo aquilo porque a fonte do seu revigoramento era o Senhor. E isso tudo se tornou possível porque Deus foi a sua força. Agora no verso 21, nós vemos Jesus fazendo uma aplicação de tudo isto para a vida dos seus discípulos. No verso 21 nós lemos: mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Eu não sei como está na sua Bíblia, se esse verso está entre colchetes. Em algumas Bíblias esse verso nem aparece, tá? Mas na minha Bíblia aqui ele está entre colchetes, e ele se encontra nessa condição entre colchetes, porque não consta nos manuscritos originais que serviram para a tradução do Evangelho de Mateus, mas consta em outros manuscritos, não nos manuscritos do Evangelho de Mateus, mas consta em outros manuscritos, tá? Não os manuscritos adotados para a tradução de Mateus. Isso é um assunto bastante amplo, que não temos condições de explicar aqui agora, mas os manuscritos adotados como uma fonte, né, uma base para a tradução de Mateus, este verso não se encontra. Mas o redator colocou aqui, entre colchetes, para dizer que, embora nos manuscritos usados não conste, em outros manuscritos nós encontramos. E também porque em Marcos capítulo 9, verso 29, nós temos quase que todo este verso escrito. Então, no Evangelho de Mateus, montando o cenário com base naquilo que Marcos, no seu Evangelho, já tinha descrito, isso fez justificar a presença desse verso aqui no Evangelho de Mateus. Por isso nós o consideramos como um texto
inspirado por Deus e o consideramos como verdade a ser verificada neste momento. Na Bíblia, jejum, que significa abstenção, tsum em hebraico, que significa uma abstenção, renúncia de um alimento físico, está associado sempre com oração. Você pega todas as passagens em que fala sobre jejum e você vai perceber que o jejum está sempre associado com a oração. Daí porque o jejum aparece aqui no Evangelho de Mateus também, tá? Aparece aqui no Evangelho de Mateus também. E o jejum e a oração tem um propósito de levar cada um de nós a uma profunda comunhão com o Senhor. O evento do monte, versos 1 ao verso 13, que nós temos aqui, chamado Monte da Transfiguração, na linguagem de muitos, né? Esse texto que nós temos diante de nós, capítulo 17, versos 1 ao verso 13, geralmente é lido com o entendimento de que o objetivo foi revelar Jesus como Filho de Deus, ou seja, testificar a natureza divina de Jesus. É assim que normalmente nós lemos, principalmente com base no que é dito no final do verso 5. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então, este verso é usado para dizer que o propósito dessa narrativa foi de testificar a natureza divina de Jesus. Contudo, a grande verdade implícita aqui é que o objetivo principal foi de ensinar os discípulos quanto à sua humanidade, quanto à sua total, como homem, a sua total dependência do Pai. É por isso que nós temos o texto aqui. É claro que o texto está revelando a natureza divina de Cristo, mas existe um objetivo, né, nessa passagem, imediatamente associada com o problema no pé do monte, que nos leva a crer que o objetivo também foi de revelar a humanidade de Jesus e a sua dependência do Pai. Ele está ali para buscar o Pai em oração, e ele é confortado pelo Pai, ele é encorajado pelo Pai, ele é fortalecido pelo Pai. Tal exemplo de dependência do Pai, dado por Jesus para os seus discípulos, foi com o objetivo de fazê-los entender a importância da comunhão com Deus entre as tensões espirituais do ministério terreno, algo que estava para acontecer assim que desceram do monte. Eles tiveram um momento de sublimidade no monte. Pedro até chegou a dizer para ele que seria melhor, como diz o verso 4, fazer tendas e morar naquele estado de contemplação e de sublimação. Mas, fortalecidos por essa experiência na presença do Pai, eles tinham que descer e enfrentar as tensões espirituais do ministério terreno. Eles estavam em formação, eles estavam em preparação, e eles tinham que compreender a importância de ter uma profunda comunhão com Deus para serem capazes de enfrentarem as lutas do ministério. Jesus estava instruindo os seus ministérios futuros. Suas ações necessitavam de fé, ainda que pequena, mas que fosse guiada por uma grande confiança, alimentada por constante comunhão com o Senhor, por meio da oração e jejum. Aliás, este é o propósito de orarmos e de jejuarmos, é de estarmos em profunda comunhão com o Senhor, estarmos unidos a Ele. Porque falharam na comunhão com Deus, quando, como vimos aqui na semana passada, quando eles desceram do monte, Jesus, Pedro, Tiago e João, quando aqueles 3 discípulos que estavam com Jesus se encontraram com os demais discípulos, eles começaram a discutir sobre quem seria o maior no reino dos céus. Eles, no momento em que as multidões estavam perplexas com tudo o que estava acontecendo, um pai desesperado, um filho endemoniado, e eles discutindo sobre quem seria o maior, quem teria primazia, quem tinha mais razão, quem era mais importante, quem teria mais poder no reino dos céus ou não. E quando eles fracassaram na comunhão com Deus, falharam no exercício da autoridade espiritual que provinha do Senhor Jesus, para discernirem problemas naturais de problemas espirituais. Eles perderam a atenção para aquilo que eles tinham sido designados pelo próprio Cristo a realizar, porque eles fracassaram na comunhão com o Senhor. Jesus falava dele, um exemplo, e os discípulos entenderam que falavam de João Batista. Olha o que dizem os versos 12 e 13 do capítulo 17. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Ele está falando do Elias do passado, do profeta do Antigo Testamento, e não o reconheceram. Então,
esse é o evento que aconteceu no passado. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também, Jesus está se comparando com o profeta, assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Jesus está falando de quem? Ele está falando dele, o Filho de Deus. Mas veja a reação dos discípulos no verso 13. Então os discípulos entenderam que lhes falava a respeito de João Batista. Veja a dificuldade dos discípulos discernirem questões espirituais das naturais. Eles não entenderam. Agora, mais uma vez, eles confundiram doença de origem demoníaca apenas como físicas e mentais. Está diante deles um menino possuído por demônios e eles estão tratando como se tratava de um problema neurológico. Jesus disse o seguinte: esta casta aqui, a palavra grega que aparece é genos, que é a palavra grega que nós usamos para traduzir geração, genealogia, também raça, geração. E essa casta que Jesus está dizendo, esta casta contrapõe a natureza da epilepsia. Eles estavam tratando como uma doença neurológica e Jesus está dizendo: este problema vocês não tratam como um problema natural, vocês tratam como um problema de origem espiritual. Esta casta contrapõe a natureza da epilepsia, pois são enfermidades de natureza diferentes. Uma é espiritual, enquanto a outra é neurológica. Conflitos de natureza espiritual devem ser sempre enfrentados com armas espirituais. É isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, versos 11 e 12. Ele diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra aqueles que nos oprimem, aqueles que nos ofendem, aqueles que causam prejuízos para nós. A nossa luta não é contra estes, e sim, diz o apóstolo Paulo, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. No verso 18 ele completa dizendo como essa luta deve ser travada. No verso 18 do capítulo 6 de Efésios: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E os discípulos falharam na comunhão com Deus, e isto desencadeou um problema de ordem espiritual. Eles não discerniram o problema, não trataram o problema de forma adequada, porque não estavam em oração. Mais adiante, quando Jesus estava no monte, prestes a ser preso e levado para padecer na mão dos pecadores, Jesus disse: orai e vigiai, para não entrardes em tentação. E nós, muitas vezes, nós falhamos no discernimento de certos eventos e problemas que enfrentamos na nossa vida, porque nós estamos falhando na nossa comunhão com o Senhor. E isto nos impossibilita de tratar o problema de acordo com a sua natureza. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eu quero concluir trazendo 3 implicações dessa passagem para nós, que servem de conselhos do Senhor para nós. Primeira questão que eu quero destacar aqui é a respeito da fé pequena. Talvez você possa estar se sentindo como eu me sinto diante dessa passagem, como uma pessoa cuja fé é pequena. Eu quero trazer uma palavra para você. Eu já trouxe para mim e estou trazendo essa mensagem para você. A experiência da fé é uma verdadeira escola na vida cristã, e todos nós estamos matriculados nessa escola. Estamos aprendendo, estamos crescendo, estamos sendo purificados, estamos sendo equipados pelo Espírito Santo. Uma vez recebida por Deus, cabe-nos crescer nessa fé, na confiança para perseverar quando nós fracassamos. Fracassou, pisou na bola, caiu, gerou escândalo, ofendeu. Confie no Senhor, se levante, confie no Senhor. Você pode perder a confiança em você, e nós sempre perdemos a confiança em nós, todas as vezes que fazemos aquilo que não é adequado. Mas confie no Senhor. Levante a sua cabeça, levante-se do chão,
Como diz lá o apresentador de televisão para o presidente da República nessa semana, né? Deixa de mimimi. Levante-se, porque a fé, mesmo quando pequena, ela precisa ser amparada pela confiança no Senhor, não em nós. Não em nós. Então, esta fé, embora pequena, mas baseada na confiança do Senhor, em quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer, nos permite resistir todos os fracassos. Mas esta mesma fé não nos permite fracassar na comunhão com o Senhor. E quanto a isso, nós temos que ser vigilantes. Vigilantes. Os dias são maus. Eu não sou profeta de desgraça, mas segundo as profecias bíblicas, os dias vão se tornar cada vez piores. Piores. E o que pode nos sustentar nesses dias, o que pode nos alentar nesses dias, o que pode nos fortalecer nesses dias, é a nossa comunhão com o Senhor. E se nós fracassarmos a comunhão com o Senhor, nós perderemos a capacidade de discernir o tempo no qual todos nós estamos atravessando. E poderemos ser surpreendidos quando o Senhor for revelado nos céus gloriosamente para buscar o seu povo. Temos que estar com os nossos olhos abertos também para questões espirituais. Os discípulos também tiveram que amadurecer na fé, na ousadia para exercitá-la, confiando mais em Deus que em si mesmos. Eles não estavam em condições diferentes, eles estavam na mesma condição que cada um de nós. No caminho deste crescimento, deste fortalecimento, eles falaram e agiram muitas vezes de uma maneira inadequada, e Jesus estava ali para corrigi-los, instruí-los e expô-los a diversas pressões. Por exemplo, quando Jesus exigiu que os discípulos perdoassem ofensores persistentes, os seus apóstolos, segundo nós lemos em Lucas capítulo 17, verso 5, disseram para ele, disseram para Jesus: aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. Jesus está dizendo: olha, vocês precisam perdoar aqueles que ofendem, prejudicam vocês, caluniam vocês, oprimem vocês persistentemente, mesmo que olhando para eles não há perspectiva de mudança neles, vocês precisam persistentemente perdoá-los. Os discípulos se sentiram tão pressionados diante de tão grande responsabilidade, que eles disseram para Jesus em Lucas 17:5, Senhor, aumenta-nos a fé. aumenta, Senhor, a minha fé. Por que eles pediram para aumentar? Porque eles reconheceram a necessidade de crescimento. Ao invés de desistirem, ao invés de jogarem a toalha, eles disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Eu quero cumprir isso que o Senhor está dizendo. Aumenta a fé, me dê força, Senhor. Me dê força para continuar atendendo. Thomas Watson, um puritano do século XVII, no seu artigo O Mistério da Ceia do Senhor, ele diz o seguinte: um pouco de fé é fé, como uma faísca de fogo é fogo. Uma fé fraca pode se apegar a um Cristo forte. Uma fé fraca pode se apegar a um Cristo forte. O crente mais fraco é um membro do povo de Deus, tanto quanto o mais forte. Cristo, ele cortará os ramos podres, mas não cortará os ramos fracos. Portanto, se você se sente fraco na fé, tendo fé, não desanime, não desanime. O mesmo Deus que nos instrui a amparar e cuidar daqueles que estão enfraquecidos, e há inúmeras passagens em que lemos no Novo Testamento instruindo que nós estejamos acolhendo, cuidando dos fracos. 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 9, quando Paulo fala que se fez fraco para alcançar o máximo possível de fracos. Romanos capítulo 14, verso 1, quando Paulo vai dizer o cuidado que precisamos ter com os débeis na fé, ou seja, os fracos na fé. Quando Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, ele diz o cuidado que devemos ter com aqueles que estão enfraquecidos, eles devem ser amparados. Há inúmeras passagens pelas quais lemos a instrução bíblica de que nós devemos amparar e cuidar daqueles que estão enfraquecidos. O mesmo que dá essa instrução é o mesmo que garante não desprezar aqueles que são pequenos na fé, assim como os discípulos eram pequenos na fé. Então não desanime, se você se sente ainda novo na fé, incipiente na fé, desencorajado diante de situações tensas e difíceis, especialmente nesses momentos, reconheça e entenda a necessidade de recorrer ao Senhor
e de fortalecer a sua fé nele, porque embora fracos, o Senhor é grande, o Senhor é forte, o Senhor é o guardião do seu povo, é o grande leão que protege e livra o seu povo dos seus inimigos. Em segundo lugar, a respeito de autoridade espiritual, não dá para deixar de tocar neste assunto. Alguns entendem que a possessão demoníaca é uma simples enfermidade mental. Os que pensam assim negam a existência e ações de demônios. Eles não acreditam nisso. Também tratam a realidade espiritual, limitando a sua compreensão apenas aos limites da ciência humana. E tratam o testemunho bíblico de Cristo expulsando os demônios como falacioso. Esse é um extremo. O outro extremo é aqueles que veem a atividade demoníaca em tudo. Atribuem aos demônios o crédito do Espírito, como aconteceu em Mateus capítulo 12, Jesus curou uma pessoa que estava muda e cega, e os escribas atribuíram aquela ação de Jesus a Beelzebu, ao principal dos demônios, quando aquela obra estava sendo realizada por Cristo no poder do Espírito Santo, porque vem demônio em tudo, e como vem demônio em tudo, acaba atribuindo aos demônios um crédito que pertence ao Espírito Santo. Muitos dos nossos sofrimentos são sofrimentos permitidos por Deus para nos disciplinar os nossos valores, corrigir as nossas percepções, desviar a nossa atenção daquilo que é terreno para aquilo que é eterno, daquilo que é passageiro para aquilo que é permanente. E muitas vezes estamos tratando o sofrimento como sempre ação de demônios. Concluem que as doenças e enfermidades têm origem apenas na ação demoníaca. E aí negam o remédio, negam a ciência, negam os médicos e tratam sempre como se fosse uma ação de demônios. Negam o valor e a eficácia das ciências humanas para tratamentos da saúde. Esse é um outro extremo. Este texto nos ensina a necessidade de discernirmos as tensões espirituais que se encontram por detrás das relações e eventos humanos, assim como lemos aqui em Efésios capítulo 6, quando Paulo fala que por trás de relações humanas existem e podem existir sim a influência de poderes das forças demoníacas. Todo cristão deve estar atento a esta realidade espiritual. Todos nós. Se ver no meio de um conflito com os poderes das trevas e usar as armas espirituais confiando na autoridade que Cristo deu à igreja. Não se engane, nós como filhos de Deus, igreja militante da terra, nós estamos em conflito com o reino das trevas deste mundo. E nós não podemos ignorar essa realidade. Não podemos ignorar essa realidade. Gostaria de contar aqui algumas experiências no ministério que eu já tive, mas eu quero me guardar, apenas destacar, meus irmãos, que demônios existem. E eles estão organizados para enfraquecer a igreja de toda forma. E nós precisamos estar atentos a essas realidades que nos cercam. Embora Satanás esteja aprisionado, seus agentes estão ativos no mundo, influenciando a rivalidade entre crentes, promovendo o engano através de falsos pastores, que ensinam mentiras, e que ludibriam, que persuadem e que corrompem a sã doutrina. E essas forças demoníacas estão no mundo para intimidar cada cristão no cumprimento da sua missão de testemunhar Cristo em seus relacionamentos. A tensão nós sentimos imediatamente. Somos ousados para tudo nessa vida que nós queremos conquistar. Mas quando se trata de dar testemunho da nossa fé de Cristo ao mundo, então nós percebemos imediatamente uma tensão pecaminosa da nossa natureza, mas uma tensão também que nos cerca e que tende a nos impedir. Ontem mesmo estava conversando sobre as experiências que eu tive no Peru. Foram 11 anos indo para o Peru, promovendo a evangelização ali de milhares de pessoas, milhares de Bíblias foram distribuídas no Peru, muitos anos investindo em evangelização daquele povo que mora no nosso coração, da minha esposa. Nós amamos aquele povo, e era incrível, meus irmãos, todo ano que nós íamos para o Peru, nas vésperas ali da nossa viagem, aconteciam coisas as mais variadas para trazer desânimo, contrariedade. Durante a viagem missionária, tantos problemas na equipe, os mais variados, durante anos, tendo que administrar problemas de relacionamentos dentro da equipe, problemas assim que não justificavam por todo o processo de treinamento e de orientação antes.
Tudo que vocês imaginarem que já pôde acontecer dentro de uma equipe, eu já vi acontecer e tivemos que administrar. Tudo para concorrer com o propósito de levarmos Cristo, levarmos Bíblias às comunidades quechuas do Peru. Comunidades isoladas, povos longínquos, e as tensões presentes no ar. E todo dia de manhã, antes de sairmos para qualquer trabalho, eu literalmente exigia a equipe de joelhos, orando e praticando a devoção bíblica, porque é na presença de Deus que nós obteríamos forças para enfrentarmos as lutas daquele dia. Todos os dias. Primeira coisa, momento devocional. Temos que estar atentos a essa realidade que nos cerca. Em último lugar, a necessidade mais fundamental da nossa fé, como elemento determinante para crescermos e superarmos as provas, não é de decorarmos credos e sistemas doutrinários, embora isso tenha o seu valor e deve ser valorizado, mas a necessidade mais fundamental da nossa fé é de cada vez mais nos separar do pecado e nos unir com Deus, e nos unir com o Senhor, pela confiança na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E a oração, no sentido mais geral, é o exercício em que nos asseguramos de quem Ele é em si mesmo e quem Ele é para nós. Quando nós oramos, nós estamos desfrutando da intimidade com o Senhor. Estamos experimentando da força do Senhor, do poder do Senhor, da santidade do Senhor. As multidões fracassaram, os escribas fracassaram, os discípulos fracassaram, o pai fracassou e o menino estava fracassado pelo poder das trevas. Em todo este contexto, Jesus foi o único vitorioso. Ele disse no verso 17: trazei-me aqui o menino. Ele chamou para si a responsabilidade para resolver aquele problema, e assim ele resolveu aquele problema quando ninguém poderia resolver, ninguém estava capacitado para resolver. Isso foi registrado como mais uma afirmação do seu testemunho messiânico, como a verdade absoluta aos que se encontravam confusos, como as multidões, os escribas, o pai e os discípulos, e também a solução àqueles que se encontravam desesperados e cansados, o Salvador daqueles que se encontravam cativos. Ele se compadeceu daquele pai, e ele se compadeceu daquele menino, e ele curou aquele menino, porque o Senhor é o único que tem as chaves do poder da morte, que cativa tantos aqueles que estão por ela aprisionados. Ele é o Salvador do mundo, e Ele tem o poder para libertar aqueles que estão aprisionados pelo poder das trevas. Oremos.